Boa tarde, colegas vereadores, membros da mesa, aos ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais e ao povo que nos acompanha aqui no plenário. Solicito aos senhores e senhoras vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de João, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 17 de 7 de 2023, expediente. Projeto de lei PE 83/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 58/2023, de autoria do vereador Obadias Benones. Projeto de emenda à Lei Orgânica número PELO/LEG 1/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 425/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento 426/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 427/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Requerimento 428/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 429, 430 e 431/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos 432 e 433/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mandardo. Indicação 363/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicação 364/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação 365/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Memorando 458/2023, à Secretaria-Geral. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Senhoria para justificar a ausência do presidente Salésio Lima da sessão ordinária dos dias 17, das sessões ordinárias dos dias 17 e 18 de julho de 2023, conforme artigo 99, a linha B do Regimento Interno deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Douglas Patrício Pierre, assessor parlamentar. Documento externo recebido. Ofício número 5/2023. Forquilinha, Santa Catarina, 14 de julho de 2023. Senhor Presidente, com nossas cordiais saudações, vimos a presença da Vossa Senhoria solicitar a indicação de um membro desta egrégia Casa Legislativa para integrar a Comissão de Desassoreamento do Rio Sangão, em busca de discutir e planejar ações efetivas visando a preservação e o desassoreamento do Rio Sangão. Sugerimos o nome do vereador Júlio Kaminski, já que eu mesmo tenho acompanhado esta pauta. Contamos com a compreensão de Vossa Senhoria e aguardo retorno breve e solicitação acima descrita. Marilda Casagrande, vereadora. Questão Pelo senhor Salésio Vinho, presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma, Santa Catarina. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti. Questão de ordem, presidente. Essa questão de ordem é para pedir que essa casa mande condolências aos familiares da Iracema Rosso de Souza, professora aposentada, e, na verdade, fazia um trabalho fantástico na igreja, no CAEP, participava do movimento de irmãos, vai fazer uma grande falta para a nossa comunidade da Quarta Linha. Obrigada. Pedido aceito de plano.
Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir para que inclua na ordem do dia desta sessão o substitutivo global PS 73 de 2023, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno Urgência Urgentíssimo. Esse projeto é um PE de uma emenda parlamentar vinda do deputado estadual Júlio Garcia, endereçado à FASC, que já tramitou na nossa comissão na semana passada, mas em função de um erro de redação, foi mandado de volta e mandado esse substitutivo para esta casa. Ok. O pedido do substitutivo global PE/73/23, inclusão na ordem do dia desta sessão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem cedida à vereadora Roseli De Luca. Senhor presidente, eu também gostaria que mandasse condolências aos familiares de Sérgio Conte Vitor, o Dedo, que ele é filho da nossa amiga Marinês Conte, e também ele era esposo da coordenadora pedagógica do Colegião, que inclusive foi diretora pedagógica também daquela escola. O pedido será atendido de plano. Passamos agora para o horário político. Por ordem, vereador Daniel Antunes. Cedeu o seu tempo para o vereador Júlio Kaminsky. Vereador Antônio Manuel, Toninho da Embralite. Declina. Vereador Dailton Felzer. Doou o seu tempo para o Zairo. Giovana Benedetti Zanetti, vereadora. Declina. Márcio Laroz da Luz. Cedo meu tempo para o vereador Zairo. Vereador Nicolas Martins. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, público que nos assiste, colegas online, aqui presentes também. Subo para destacar 3 situações. A primeira, presidente, dizer que eu vou encaminhar a todos os vereadores um boletim de indicadores econômicos e fiscais feito pela Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina, muito bem feito, Secretaria de Planejamento que foi reinstituída nesse mandato, comandada pelo meu grande amigo Edgar Uzui, e que em breve estará aqui em Criciúma para uma reunião na SIC, que vai ser aberta a todos os empresários e que eu vou fazer questão de convidar todos os colegas a participar também, para falar sobre o planejamento do Estado, o planejamento do Sul, falar sobre o quanto nós podemos evoluir. Segunda situação, conversei hoje com o diretor de Desenvolvimento Econômico de Criciúma, Aldinei Potelec, nosso ex-colega Aldinei Potelec, sobre a situação do antigo pavilhão da Secrisa, pavilhão da Celesc, lá no bairro Próspera. Ali é Próspera, Toninho? É Próspera ali também, né? Ali no pavilhão da Secrisa. Toninho lembra ali, tu sabe mais do que eu ali. Ali não, mas ali é Grande Próspera. O Toninho falou que é Criciúma. Você imagina o que seja. É que ali na frente é Içara, no Forte Atacadista já é Içara. Exatamente. E aquele pavilhão tá com a Celesc e eles estão num imbróglio para ver o que vão fazer naquele local, né? É um espaço muito importante, é um espaço que pode ter indústrias da inovação, indústrias de alto valor agregado e precisa ser muito bem pensado naquele local. Mas está demorando demais esse processo de vinda para o município de Criciúma, de permuta para que o município, de compra na verdade, que o município vai compra daquele terreno para poder construir uma área industrial. Eu acho que essa casa tem que fazer esse acompanhamento mesmo. E por fim, ainda falando sobre a área da inovação, dizer que hoje
É um dia importante para uma luta que eu iniciei lá no início do ano passado. Nós temos 2 antenas de 5G instaladas no município de Criciúma. O prazo era 2026. E graças ao esforço que nós fizemos nessa casa, essa casa aprovou uma nova legislação, uma legislação adequada. Os 12 municípios da ANREC hoje têm a mesma legislação para instalação de antenas. E nós já temos 2 antenas instaladas. O prazo é 26. Nós estamos em julho de 23. Conseguimos antecipar em 3 anos a chegada do 5G. Alguns amigos meus já mandaram, tem aqui, já estou recebendo. Claro, ainda são só 2, o espaço ainda é muito pequeno. Uma das antenas está instalada atrás do CAPS, ali na Almirante Barroso, que tem uma grande antena ali. Está instalado ali essa antena de testes. E a segunda antena está no espaço em cima da Oi, ali na Avenida Getúlio Vargas. Tem a Oi? Não precisa, vereador. Vereador, Ok, obrigado. O senhor tem o tempo do vereador Pastor Jair Alexandre. Obrigado, vereador Pastor Jair Alexandre. A segunda antena está ali no espaço da Oi, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Banco do Brasil. Então, aos moradores de Criciúma que já tiverem celular compatível com a tecnologia 5G, iPhone a partir do 12, Samsung Galaxy a partir do 12 também, que passarem por esse local, já vão poder, um momento ou outro, receber essa tecnologia. E eu tenho certeza que isso vai crescer cada vez mais, vai trazer ainda mais tecnologia para a nossa cidade, pensamento na área da inovação, o setor da inovação que vem crescendo bastante. E aí, fazendo esse link com o antigo pavilhão da Secrisa, é uma área que pode sim ser melhor explorada pela área da inovação. Eu sonho em ver em Criciúma um espaço como é o espaço da ACAT, lá em Florianópolis. Nós temos o nosso centro de inovação sendo encaminhado também, mas o espaço da ACAT, ele é um centro de inovação privado, né? Ele é um trabalho privado, feito pela associação do pessoal da tecnologia da informação, que tem todo o Primavera Garden em volta, né? A vereadora Roseli já foi lá, conhece o quanto é bonito aquele local, integra com a cidade, deixa a cidade ainda mais bonita, e aquele local do pavilhão da Secrisa, antigo pavilhão da Secrisa, eu penso que a gente tem que encaminhar a partir de uma tecnologia limpa, uma tecnologia uma indústria limpa, uma indústria que pense com sustentabilidade. A indústria da inovação, ela é uma indústria limpa e de altíssimo valor agregado. Altíssimo valor agregado. As indústrias conhecidas como indústrias de chaminé, eu acho que elas têm que estar mais próximas da BR-101 até para ajudar no escoamento da produção. E aqui, mais próximo ao centro da cidade, como é o caso daquele espaço da antigo pavilhão da Secrisa, tem que ser para a área da inovação, e eu sei que o município vai pensar nesse sentido. Obrigado, presidente, obrigado, vereador Pastor Jair Alexandre, pelo seu tempo. Com a palavra, a vereadora secretária Roseli De Luca. Cedeu para Zairo. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Declina. Salésio ausente. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrezi. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que nos acompanha através das redes sociais. Senhores vereadores, na semana passada, o prefeito inaugura o Centro de Monitoramento Segurança nas Escolas, que está montada na Defesa Civil. E torcemos que as coisas realmente contribuam, né, por um bom investimento e que venha a contribuir. Mas vejo dessa maneira, senhores vereadores, estudando um pouco a lei 13.935 de 2019, que lá diz que as psicólogas e as assistentes sociais podem ser pagas com financiamento do Fundeb. E as nossas escolas,
ainda não tem, tem 2, 3 psicólogas para o trabalho, para o serviço dentro da secretaria, e podemos falar que pouco tem contribuído lá na escola, com a criança, com o jovem que precisa de um atendimento, ou nada. Às vezes a maioria desses jovens são encaminhados para a rede pública de saúde. Vereador Toninho, e hoje temos aí na Secretaria de Saúde quase 6.000 pacientes aguardando na fila de espera por um psicólogo. E enquanto vimos a polícia dizendo, e as pesquisas mostram que 90% dos crimes por esses jovens que cometem os crimes nas escolas são jovens que sofrem bullying nas próprias escolas onde estudam, são a forma de trazer a vingança para essa juventude, para essas crianças, tirando vida de crianças recém-nascidos, tirando vida de jovens, tirando vida de professoras, diretoras. E continuamos ainda vendo nesse sistema educacional em todo o país. Mas vamos falar do nosso município, que aqui nós fomos eleitos pelo cidadão, recebemos do cidadão criciumense, somos pagos por eles e estamos aqui para defender eles. E nós temos um prefeito que investe muito na nossa cidade, com dinheiro público, claro, financiamento que essa semana foi cobrado pela imprensa, se eu concordo com o financiamento do Fomplata. E jamais nós podemos negar um financiamento do Fomplata, porque, na verdade, se nós não votarmos a favor, o cidadão vai nos cobrar. Tu não votou a favor, nós precisamos de tal obra, mas é preciso investir em educação, senhores vereadores. E esses profissionais que são pagos, podem ser pagos com financiamento do Fundeb, jamais pode ter fora da escola. Você, Roseli, nossa secretária, que foi secretária de Educação, você, Giovana Zanetti, que foi secretária, vocês sabem o quanto é importante e é necessário. Vereador, você dispõe do tempo do vereador Obadias Beroni. Obrigado, vereador Obadias. E quiser usar a parte, pode usar. Vocês são professoras e foram secretárias de Educação na nossa cidade. E o secretário, também o Miri, que foi secretário. Vocês sabem da importância de ter esses profissionais na escola. Para quem é pai e mãe que nunca sofreu, que não conhece uma criança na droga, uma criança que é rebelde, uma criança que sofre algo nas escolas, que seja bullying, que seja lá com um amiguinho na estrada, que seja com a sua própria família, que não tem estrutura, às vezes não dá confiança. Mas para quem tem um filho drogado, para quem tem um filho revoltado, rebelde, essas profissionais vão fazer a diferença não só na vida do aluno, mas na vida da família, na vida da comunidade, na vida lá na igreja, que pode ter certeza que quando se tem um coração mais humano, ele vive também em comunhão com a sociedade e vive e pode construir uma sociedade melhor. Eu vejo que nós dá para ter, Toninho, e tu é líder de governo, eu te conheço teu coração, e tu é líder de governo, nos representa hoje. E todos os vereadores, eu sei quanto é importante, leva essa bandeira para o prefeito, que eu acredito que podemos ter mais humanização, mais controle na educação, até a própria estrutura das nossas escolas pode ser diferente, porque aquele rebelde pode ter certeza que vai ajudar a cuidar. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo ausente. Com a palavra o vereador Zairo José Casagrande. Você dispõe do tempo deste vereador, do vereador Feuze e da vereadora Roseli De Luca. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde, o público que nos assiste pela rede social, que estão aqui presentes no plenarinho. Antes de abordar o meu tema de hoje, eu gostaria de convocar os nossos vereadores, o Ferrarese, o Daniel Antunes,
Ontem à noite, no Hospital Materno Infantil, um pai que tivesse uma criança que precisasse de uma UTI pediátrica, teria que mandá-la para Itajaí. Então, eu gostaria que vocês aprofundassem, vocês que são mais da área da saúde, que já está crítica a situação em Criciúma, né? Eu vou abordar hoje um tema que ele é nacional, mas ele é também local, porque ele nos afeta diretamente. Vou falar um pouco com vocês e com a comunidade sobre as taxas de juros, né, que o governo federal anunciou, o Plano Safra 2023-2024. Isso impacta diretamente os agricultores de Criciúma, aquele pequeno agricultor que quer fazer um Pronaf mais alimentos, vereador Feuser, agradeço o tempo, ele vai pagar de 4% a 5% ao ano. É uma taxa de juros bastante razoável, né, para o nosso pequeno agricultor, principalmente nessa linha que é muito interessante, pequenos tratores, uma plantadeira, uma ordenha mecânica, quer dizer, a modernização das nossas propriedades rurais tem dinheiro, viu? O governo aumentou, passou para 364 bilhões de reais. Aumentou 27% em relação ao ano passado. Então, tem dinheiro, por isso que a gente fala que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, porque tem dinheiro a juro baixo, dá para competir com o agricultor da França, dá para competir com o agricultor da Ucrânia, sei lá de onde as taxas de juros são mais parecidas para o mesmo investimento. Então, por isso que o nosso agro é tudo isso que se diz. No caso dos médios agricultores, o nosso pessoal da batata, vereador Toninho, eles vão pagar de 7% a 8%. Para custeio, investimentos, são agricultores maiores, né? E para os grandes, então, os grandes negócios agropecuários, vereador Daniel, eles vão pagar 12% ao ano, que também é uma boa taxa de juros para essas grandes cooperativas, grandes conglomerados. Então, vai ter muito dinheiro, e vai ter dinheiro a juros que, para a agricultura, né, são tech, são pop, são tudo. Então, o valor eu já falei. Então, chama muita atenção essas taxas de juros que o governo vai cobrar dos nossos agricultores, se nós compararmos com a extorsiva, pornográfica e avacalhante taxa básica de juros do Banco Central, que hoje está em 13,75%. Essa equipe do Banco Central vem do governo passado, não tem nada a ver com esse governo, é lei. Eles têm uma falsa autonomia, na verdade, eles representam os grandes bancos nacionais. Então, não se pode falar nunca, vereador Márcio, a quem eu agradeço o tempo, na tal da autonomia do Banco Central, quando você põe a raposa para cuidar do galinheiro. Quer dizer, que autonomia é essa se os representantes que lá estão representam o sistema financeiro? O sistema financeiro devia colher o dinheiro da sociedade e emprestar, fazer o desenvolvimento nacional. Hoje, simplesmente pega e gira a dívida pública, vai quase 60%, 70% do orçamento, vereador Miri. Os nossos impostos, eles vão de noite, todo dia, vão ser utilizados para pagar juros da dívida pública. Então, quem é rico, muito rico, fica cada vez mais rico sem fazer nada, né? Esses impostos, a gente sabe no Brasil, quem paga imposto são os pobres e a classe média. Eu conheço um vereador aqui que paga 8 meses de salário de vereador de impostos diretos, mais uns 2 meses de impostos diretos. Dá 10 salários de vereador só de impostos. Então, a classe média paga imposto, os pobres pagam impostos. Quem não paga são os ricos e super ricos. A gente tem um exemplo, por exemplo, pagamento de dividendos. No mundo inteiro se cobra sobre lucro e dividendos dos grandes negócios, menos no Brasil e na Estônia, que é um paizinho pequeno lá do leste europeu. Quer dizer, é uma verdadeira avacalhação que tem no país quando se fala em cobrar esses impostos. Então, você junta todos os impostos dos mais pobres, da classe média, para pagar banco, para pagar giro da dívida pública. Essa taxa Selic, eu vou demorar um pouquinho, então é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Nós tivemos deflação, vereador Juarez, 0,08% negativa agora. A inflação acumulada nos últimos 2 meses é 3,16%. Não faz sentido cobrar juros do comércio, da indústria, dos serviços, de 13,75% para cima. Isso é extorsão.
Por que a nossa indústria não pode ser pop, não pode ser tech, não pode ser tudo? Porque não tem como competir com um empreendedor do Japão, por exemplo. No Japão, eles pagam uma taxa de 0,43% ao ano. Não chega a 1%. Na Alemanha, o empresário alemão paga 3,5% ao ano. Nos Estados Unidos, que todo mundo gosta de falar, é copiar dos Estados Unidos, copiar, né? Nós não queremos, vereador Paulo, é copiar a chacina que acontece todo dia lá. Todo dia tem uma escola lá, só não é divulgada. Isso a gente não quer copiar dos Estados Unidos. Mas lá eles pagam juros de 5% ao ano. Então, como é que o nosso empreendedor, o nosso empresário industrial vai competir se ele vai financiar uma modernização pagando juros extorsivos de 13,75% ao ano? Isto, vou usar o termo correto, isto é uma zona. O vereador Toninho, nem que o presidente Lula namorasse, politicamente eu estou falando, o meu termo namorar serve para termo político, todos os diretores do Banco Central, ele não conseguiria fazer essa turma mudar de opinião. Porque esse pessoal tem lado, e esse pessoal tem dono, esse pessoal tem quem manda neles. E eles têm mandato até julho do ano que vem. Somente com juros mais baixos, então, o que está fazendo o novo governo federal no Plano Safra, o custo de empréstimos e financiamentos diminui, estimulando o consumo, investimento e empreendedorismo. Essa medida cria um ambiente mais favorável para os pequenos, médios e grandes agricultores. Então, para a agricultura está tudo 10, permitindo expandir suas operações, gerando empregos, impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações. Então, é juro de 5% para os pequeninhos, 7% a 8% para os médios, é um juro que dá para assimilar. Já, então, para o comércio, indústria e serviços, é impossível imaginar que o empreendedor brasileiro que pega dinheiro emprestado com base na Selic consiga competir com qualquer empreendedor do mundo inteiro. É uma questão de competitividade. Na prática, com a Selic explosiva, o resultado dos impostos é destinado, então, a pagar o serviço da dívida pública, tornar mais rico quem já é muito rico. Isso toda noite acontece. Vai lá 60%, 70% do orçamento público nacional para pagar banco. Isso acontece todo dia à noite, não precisa ter agência bancária. Está ganhando no mole. Vereador Márcio, está ganhando sem fazer força, quem é muito rico. Nós, então, vivemos um período de deflação e não se pode falar em usar taxa de juros para controlar a inflação. Nós estamos com inflação negativa. Nós temos capacidade industrial ociosa, então não tem inflação de demanda. Mesmo do ponto de vista técnico, o que os diretores do Banco Central estão fazendo é inexplicável, é vergonhoso. Atinge o comércio, vereador Miriam, atinge a indústria e atinge os serviços, que tem esses financiamentos baseados nessa taxa monstruosa de 13,75%. Isso só é possível por uma lei aprovada no governo passado, a Lei Complementar 179/2021, que garante, então, essa falsa autonomia do Banco Central. Os liberais, que eu chamo de bobalhões liberais, defendem a autonomia. Mas o que é a autonomia do Banco Central? Seria buscar uma neutralidade, uma imparcialidade nas suas decisões. Porém, percebe-se que os grandes bancos estão mais bem representados nos cargos de decisão do Banco Central do que o novo governo. Com os mandatos fixos para o Banco Central definidos pelo governo anterior, o novo governo não pode demitir ou ter gerência sobre quem não atue de acordo com a sua política monetária. Então, nós estamos lançando dinheiro a 5%, o Banco Central não baixa do 13,75% para a indústria. Quer dizer, há uma grande desconexão. Então, permanece essa política de obedecer aos interesses do mercado financeiro. É muito fácil ganhar dinheiro do governo toda noite, sem fazer nada. E muito dinheiro. Nós estamos falando aqui em 2,9 trilhões do orçamento federal, destinados para a dívida pública, pagando esse juro monstruoso toda santa noite. Então, a agência bancária hoje é um disfarce. Eles não precisam. Só girando a dívida dos títulos públicos está feito, vereador Felser. E os lucros são fantásticos. Assim, os bancos, ao invés de pegar o dinheiro de quem tem sobrando e emprestar para quem está precisando, simplesmente emprestam para o governo à noite e está tudo certo para eles. Para
para os cada vez mais ricos. O dinheiro que vem do Tesouro Nacional, dos impostos arrecadados. Arrecadados de quem? Do pobre, que paga imposto em tudo que compra, da classe média, que paga imposto direto e indireto, seja no imposto de renda, que a tabela está igual à tabela do SUS, desatualizada. Quer dizer, se você acumula um salário de vereador, você passa para outra faixa e paga uma fortuna de imposto de renda, né? E acaba comprometendo 7, 8 meses do próprio salário do vereador, porque caiu na malha do imposto de renda. O que causa espanto? O silêncio dos setores da produção. É vergonhoso. As associações comerciais e industriais. É vergonhoso. Associações da indústria, do agronegócio e do comércio, parte deles, é claro, eu vi esses dias o presidente da Fiesp de São Paulo, descendo a ripa na taxa de juros. Mas é uma exceção. Por questões ideológicas, o empresariado está mudo. O nosso comércio está mudo. A nossa indústria está muda. O agronegócio, o grande agronegócio, está mudo. E não deveria ser assim. Deveriam estar gritando e muito contra essas taxas de juros abusivas, escorchantes, feitas por uma equipe que tem interesse, que tem lado. Eu repito, esse pessoal tem lado e tem dono. Eles não estão ali de bobeira, vereador Toninho. E eles vão até julho do ano que vem. Como eu disse, no Brasil, a classe média e os mais pobres são os que mais pagam impostos. É só pegar o transparência do governo federal, tu vai ver que isso acontece. E os ricos e os super ricos, então, não precisam investir em nada. Basta aplicar no Tesouro Direto, que está tudo bem. O ganho, muitas vezes, se compara a quem ganha com tráfico de drogas, a quem ganha com prostituição. Para que eu vou montar uma indústria se eu posso investir no Tesouro Direto e ganhar essa fortuna toda noite? Não precisa investir, né? Então, repito, só o Brasil e um paizinho chamado Estônia não cobram juros sobre lucros e dividendos. O mundo inteiro cobra. Então, rico e super rico, tem lancha, tem jatinho, tem isso, tem aquilo, não paga IPVA. Agora, o pobre, se tiver uma moto Honda CG 125, paga. Para mudar essa situação, eu repito, é preciso impedir que as raposas continuem cuidando do galinheiro. Revogando a lei que garante essa falsa autonomia do Banco Central, isso é piada. Quem fala em autonomia do Banco Central e vê uma situação tão avacalhadora, tão escorchante, deveria sentir vergonha, vereador Paulo, de falar de autonomia, porque eles não têm autonomia nenhuma. Só se você vê as publicidades na mídia, do banco tal e banco tal, que patrocina a Copa, que patrocina isso, patrocina aquilo, você entende por que toda essa mídia está comprada. Toda essa mídia está quieta. Ninguém diz um pio com os maiores juros reais do mundo. Eu lhe dou a parte. Essa é da parte. Obrigado, vereador. Eu trago a resposta para você, daquela pergunta que você fez aqui para a Comissão de Saúde sobre as leis de UTI. A previsão é dia 1º de agosto agora, inaugurar os 7 leitos de UTI no Hospital Santa Catarina. Aqueles 7 leitos que estavam em reforma vai ser inaugurado no dia 1º de agosto. A previsão é para isso. Obrigado, vereador, pela parte. Vereador Ferrares, então eu gostaria de reiterar o pedido a vocês que são da área da saúde, porque a situação vai se agravar. Será que esses 7 leitos serão suficientes? Quem tem um bebê nessa situação é que está sentindo. Então, no Brasil, hoje, é imperativo reduzir a taxa real de juros. Obrigado. Obrigado pelo tempo, a moçada que deu tempo aí. Com a palavra agora o vereador Júlio Kamiski. Você dispõe do tempo do vereador Daniel Antunes. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Um agradecimento especial ao vereador Antunes, ao Daniel, que me cede muito gentilmente seu tempo. Muito obrigado. Senhor presidente, eu faço questão de tornar público uma resposta de um requerimento que fiz, número 2885, que faz os seguintes questionamentos. Acerca de idosos. Quantos idosos atualmente em Criciúma, né? Atualmente temos cadastrados no nosso sistema de informação 33.909 idosos com mais de 60 anos em Criciúma.
Quantos idosos apresentam demência? Conforme ficha cadastral individual do SUS, Ministério da Saúde, atualizada para cadastrar os pacientes nas unidades básicas de saúde, dispomos apenas da condicionante da saúde deficiência intelectual cognitiva. Cadastrado com essa condicionante, temos hoje 109 pacientes da faixa etária de 60 anos ou mais. No ano de 2022, o CID-F03, demência não especificada, foi utilizado em 33 atendimentos médicos. Preciso ler por uma questão muito técnica, né? Senão eu não gosto muito de fazer a leitura, mas é a necessidade. Quantos se encontram em situação de vulnerabilidade? A identificação do acompanhamento dos idosos em situação de vulnerabilidade é responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso é resposta da saúde. Sugerindo encaminhar essa questão para que eles possam responder. Na sequência, depois eu passo. Quantos idosos apresentam desafio auditivo? Baixa escuta, surdez ou em qualquer nível, conforme ficha cadastral individual do SUS, Ministério da Saúde, utilizada para cadastrar os pacientes nas unidades de base de saúde, dispomos apenas da condicionante da saúde deficiência auditiva. Cadastrados com esse condicionante, temos hoje 257 pacientes na faixa etária de 60 anos ou mais. Qual o nível de escolaridade dessa população de idosos, de acordo com os questionamentos aqui apresentados? Não disponibilizados desta informação, não disponibilizamos. Pós-Covid, quais os estudos realizados para conhecimento das sequelas dessas populações de idosos? Após a pandemia Covid, disponibilizamos centro de reabilitação para a população, incluindo os idosos. Para acessar esse sistema, o usuário deve ser encaminhado à unidade de base de saúde. Nada a ver com o que eu perguntei. Dentro do poder público municipal, quando se inicia a promoção da busca pela qualidade de vida de longevidade? O que o poder público está fazendo para sermos longevos com qualidade de vida? Como poder público municipal, buscamos constantemente promoção da qualidade de vida e longevidade. Temos programas de valorização da humanização da saúde, disponíveis para os munícipes, visando fornecer o melhor atendimento possível à população que promova a longevidade e saúde. Ou seja, não foi respondido, estarei hoje apresentando um requerimento também que especifica um pouco mais essa situação. E aí, por fim, depois, a assistência social, ela nos responde dizendo o seguinte, cumprimentando, segundo informações, Conselho Municipal de Direito às Pessoas Idosas, são aproximadamente 61 mil idosos residentes no município atualmente. Está tudo certo. Não sei se inclui acima de 60, porque lá era 33. A resposta da segunda questionamento, que é com relação a quantos idosos apresentam, não é aquele outro dos idosos que apresentam, onde é que está ali assim? Aquele conhecimento que eu disse que eles encaminhariam para ele, não temos informação, e depois a outra é fundamental, incompleto na sua maioria, a questão da escolaridade, e depois a outra é não temos informação, e através dos centros de referências da ciência social instalados nos territórios de maior vulnerabilidade do município, disponibilizados aos idosos, serviços de convivência, fortalecimentos de vínculos de pessoa idosa, importância, etc. Estou dizendo isso por quê, senhor presidente? Porque eu apresento hoje um requerimento que depois eu vou ter a oportunidade de adentrar ao mesmo. Falo isso porque nós estaremos também propondo, e aí quando eu iniciei o primeiro requerimento, foi com o propósito exatamente de tratar da saúde do cérebro, que venho falando sobre isso, e teremos protocolo ainda hoje, um pedido para que amanhã a gente possa aprovar a nossa audiência pública para exatamente estabelecer a semana da consciência da saúde do cérebro. Eu até oportunamente tentei aproveitar para uma questão de economia, né, uma audiência do vereador Mané, que vai falar sobre Alzheimer, aproveitar, mas não é possível, porque tem que ser determinada e específica, e não foi, infelizmente, né, tentei fazer uma economia, mas não foi nesse momento possível. Mas por quê? Porque nós estaremos exatamente discutindo
a saúde, uma forma de inclusão, como trazer os idosos, como eles podem contribuir. Enfim, eu vou ampliar um pouquinho essa discussão no meu requerimento, mas eu só trago a discussão com vocês, né, para o debate, a importância que isso representa, a importância que vem com aquele requerimento e o que a gente vem completando, pelos projetos de leis que a gente vai sugerir a nível de município, né, o quanto devemos incluir idosos. E ainda na proposta de hoje, eu falo acima dos 50 anos já, exatamente para que haja toda uma preparação, né, para que a gente possa dar longevidade e dar vida ativa para essas pessoas. Obrigado à presença do Viola, que está conosco aqui hoje. Mais uma vez, vereador Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Era o que continha, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Declina. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostinho. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham esta noite. Hoje vou falar da agricultura familiar. A agricultura que me representa também, uma vez que temos acompanhado diariamente a nossa região, bananicultura, e vendo que está um crescimento muito grande, se aproximando da Agroponte, onde poderá expor seus produtos, e tenho a tranquilidade de dizer que a IPAGRE vem fazendo, vereador Zairo, um grande trabalho com novas experiências de produtos e fazendo com que a agricultura familiar esteja, com certeza, deixando o agricultor no campo, né? Então, por isso eu venho trazer números muito importantes. Nós temos 7.000 hectares de produção na nossa região, nós temos em torno de 700 famílias exercendo a função, 10.000 pessoas, e isso é geração de emprego e renda, né? Então, esse trabalho que tem feito o governo do Estado, também o governo da nossa cidade, procurando restabelecer, deixando o agricultor na propriedade. Tivemos um faturamento no ano passado de 60 milhões na agricultura, e com isso, ajudando muito na renda do nosso município e trazendo riqueza para a nossa terra. Grãos, nós temos em torno de 19% do faturamento, a bananicultura em torno de 26%, o gado de corte em torno de 18%, a hortifruta em torno de 14%, e por isso fico feliz de trazer essa mensagem, que estou voltando, eu que vim da roça, estou voltando para a roça, fico feliz, né? E sempre digo que se o agricultor não planta, a cidade não janta. Por ela, isso, senhor presidente. Passando para o horário político. Não. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito, senhores vereadores, que faça a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 45ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação 363/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Pintura da sinalização horizontal de trânsito, a instalação de placa denominativa com CEP e a instalação de lombada nas ruas Rainha da Paz e Frei Damião, bairro Ana Maria. Indicação 364/2023, autor Nicola Martins. Refaça o asfalto da rua Reginaldo Pedro Dias, bairro Jardim União. Requerimento 425/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com o objetivo de promover o envelhecimento ativo da população de Criciúma, procurando levar informações da importância dos estímulos cognitivos ao longo do desenvolvimento por meio de ações, solicitando as seguintes informações. Quais as políticas públicas municipais voltadas à população com faixa etária acima dos 50 anos? Como está sendo feita a inclusão produtiva das pessoas idosas por meio de políticas públicas setoriais destinadas à garantia de autonomia e geração de renda no município de Criciúma?
Quais as campanhas socioeducativas sobre envelhecimento ativo e saudável, bem como campanhas sobre a saúde do cérebro? Qual o orçamento existente para investimento em políticas públicas para as pessoas idosas? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminsky. Mais uma vez, senhor presidente, eles estão falando dos 50 anos, mas na realidade é uma preparação, né? Ano que vem eu faço 60, então já tenho que pensar também, porque, afinal de contas, tu precisa de uma vida ativa, não é verdade? Os 60 anos, imagina uma pessoa com 60 anos que não seja ativa, que tenha toda dificuldade. Então, nós precisamos criar todas as alternativas possíveis para que todos possam ter essa possibilidade também. E falo de inclusão, né? Porque, afinal de contas, talvez as pessoas idosas, vereador Zairo, que já, eu imagino já deve ter chegado aos 60 anos também, que também pode possibilitar aos outros outras inclusões. A gente não é o idoso só ser incluso, mas ele poder viabilizar inclusões. São oportunidades que a gente precisa criar e valorizar aqueles que têm, sim, experiência, condições, saúde, possibilidade, aqueles que não têm também, que têm oportunidades para isso. Porque também não basta dizer que já se faz isso. Ah, a Criciúma já faz. Ok, o que se faz? Podemos discutir ainda aquilo que está se fazendo? Podemos melhorar a forma de fazer? Quantos que nós temos para investir de verdade? Ora, quando você faz um requerimento como aquele que fiz em junho, que anteriormente acabei de ler, mesmo, às vezes, não questionando, ou ficar subliminar, que possa também contribuir para que eles ampliem as informações. Mas, já que não faz, a gente vai evoluindo ao ponto de poder, lá na frente, contribuir através de algum projeto, que é o que a gente vem desenhando, falando ou apresentando alternativas. É claro que, né, vereador Zairo, que nossas limitações legislativas para fazer projetos, nós não vamos poder criar despesas para o Executivo, e é óbvio, temos plena ciência dessa situação. Agora, a provocação para o debate, as alternativas e as ferramentas que um legislador possui, dentre elas, eu cito o requerimento, sem dúvida nenhuma, é o que nós temos de mais importante, ou a melhor ferramenta, a melhor alternativa que a gente tem para fazer com que, pelo menos, a gente seja ouvido e respondido, que é o que preconiza a nossa lei orgânica. Ora, então nós temos isso como provocar, nós temos uma forma de buscar isso. E não adianta eu também apresentar uma lei aqui que nós teremos a convicção de que ela seria, né, ou será inconstitucional. Não é isso. Muito pelo contrário. Aquilo que nós estivermos no nosso alcance, aquilo que nós podemos contribuir, é através do requerimento. Só que, na grande maioria, nós não temos as informações. Porque nós não temos como fazer a pesquisa. Nós não temos como dispor de recursos para sair atrás de pesquisa. Mas nós temos, sim, a ferramenta de cobrar do Executivo, que certamente obtém todos esses índices, todas essas informações, inclusive com comparativos. Ora, se nós temos essa ferramenta, vamos utilizá-la. E tudo que eu quero, tudo que eu busco com isso, e essa casa não diferentemente, porque ela também briga com os mesmos propósitos, é que essas informações possam levar a projetos, a sugestões, né? E aí eu agradeço muito a oportunidade que tive na ida a Portugal, porque também uma das pautas que nós tivemos foi visitar entidades que têm políticas públicas, que investem em idosos, que investem em pessoas acima dos 60 anos. Então, vereador, quando eu falo de 50, eu busco, na realidade, exatamente uma preparação, né? Porque nós estamos nos encaminhando para isso. Nos encaminhando. Então, logicamente, quando chegarmos, a gente espera realmente ver valorizada e as oportunidades. O vereador Miriam, eu acho que já chegou aos 60 também. Mas, então, gente, eu agradeço a oportunidade, peço muito encarecidamente que me ajude a aprovar esse requerimento, porque a população está envelhecendo. Santa Catarina, aí nos próximos 6 anos, 7 anos, nós teremos mais de 3 milhões de pessoas idosas. Então, não é diferente a cidade de Criciúma. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com essa pauta, por ser, na minha opinião, muito importante. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarezo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu venho a essa tribuna quando se discute, vereador Kaminski, saúde do cérebro, como diz, é uma peça fundamental do nosso corpo para que nós estejamos bem e a nossa família estar bem. Nós temos os nossos CAPs em Criciúma, que faz um trabalho bacana, atendendo as pessoas no dia a dia, com o CAPS 3, com 7 internações, internação até 7 dias. Mas, às vezes, nós temos pacientes aí que dão um surto e não tem para onde ir, gente. CAPS 2, ele recebe o paciente, fica durante o dia com atendimento, à noite vai para casa, e tem muitos familiares que não sabem o que fazer. Nós temos 2 casas na nossa cidade que fazem um atendimento, aquelas pessoas que moravam, podemos dizer que moravam lá no Hospital do Rio Maina, né? São serviços residencial terapêutico, essas casas com 20 leitos, 10 cada casa. Eu acho que é muito pouco, vereadores, para a nossa cidade. Lá no meu bairro, na Vila Manaus, tem uma senhora que ela surta, ela tem que ter alguém colado nela o dia todo e a noite toda. E para onde vai? Até o CAPS ofereceu essa semana de ir buscar e trazer, levar todo dia. Mas mesmo assim a família tem os filhos casados, sem estrutura financeira, tem que trabalhar para sobreviver, e o desejo, vereador Kaminski, é que se amplie, que se faça investimento conforme você está solicitando aqui nesse requerimento. Não tem dúvida que o maior problema que nós enfrentamos hoje, às vezes, é o atendimento para essas pessoas. Um tempo atrás, o vereador Manuel fizeram busca, o vereador Manuel comigo, um domingo à noite, e vai para a UPA, e vem para cá, e vai para lá, e a família desesperada não sabia para onde ir. Porque um dá informação, aqui não, lá eles atendem, vai lá eles não atendem, e assim por diante. Então, não tenho dúvida que precisamos cuidar da nossa casa. E a nossa casa se chama Cidade de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, minha questão de ordem é que o senhor, que essa casa me libere para me ausentar conforme o artigo 99, nosso regimento interno, a linha C. Atendido. Requerimento 426/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina questionando, a partir da decisão do governo federal de extinguir o programa das escolas cívico-militares, se existe previsão de ampliação do número de escolas cívico-militares em Criciúma a partir do novo programa que será instituído pelo Estado. Qual a avaliação que a Secretaria de Educação faz da Escola Joaquim Ramos nesse período em que está como cívico-militar? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, tendo em vista a extinção do programa a nível federal e a reinstituição por meio dos estados, Rio Grande do Sul anunciou, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 21 já, vereador Jair destaca que 21. Eu questiono 2 situações. A primeira, qual é a avaliação que a Secretaria de Educação do Estado faz da Escola Joaquim Ramos, que é a nossa aqui em Criciúma, que tem essa característica cívico-militar, e se existe possibilidade,
se existe pensamento e existe ideia, possibilidade, previsão para ampliação para outras escolas do município. Questionamento muito simples para a gente compreender se existe possibilidade de ampliação. À parte, a vereadora Roseli De Luca, que foi diretora de uma escola estadual, uma das maiores do estado. Então, obrigada pela parte, vereador. É muito triste quando a gente vê um programa que ele começou, não teve nenhuma avaliação se está dando certo, se está dando, porque é novo, mas que tem toda a possibilidade de dar muito certo, simplesmente ser extinto. E eu quero dar os parabéns para todos os governadores que assumiram para si essa responsabilidade, já que o Estado é que tem, né, a responsabilidade da educação básica a nível de ensino médio, trouxeram para si para dar continuidade nesse projeto, que eu, como secretária, como diretora de escola, como professora, tenho certeza que é um projeto que dá certo, porque o que eles colocam é o que a criança está precisando, disciplina. E eu tenho certeza que as crianças que estudam numa escola que tem disciplina, elas gostam, mesmo que elas não tenham, porque, mas a família não... Ela procura na escola, muitas vezes, o que ela não tem em casa, aquele caminho, aquela disciplina, e isso as escolas militares, elas dão para essas crianças. Então, parabéns pelo seu requerimento e parabéns para todos os governadores que assumiram a defesa e continuidade desse projeto. A partir da fala da senhora, eu não tenho absolutamente mais nada a falar, porque a senhora tem conhecimento de causa por tantos anos de rede estadual e por tantos anos também dirigindo uma escola do tamanho do colegião, como nós temos aqui em Criciúma. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, secretária, vereadores, vereadoras, público presente, o meu boa noite a todos, shalom a todos. Um programa tão positivo para a nação brasileira, nessa descontinuação pelo governo federal, presidente Lula, a maioria dos governadores já se posicionaram, que eles mesmos vão assumir este programa. Citei aqui 21, era até semana passada, até sexta-feira, 21 governadores já se posicionaram a favor deste programa, porque, como a vereadora Roseli colocou aqui, ele gera disciplina dentro da escola. Nós tivemos aqui, até no próprio escola, Joaquim Ramos aqui, quando teve aquele incidente, eu fui, me ligaram, né, entraram em contato comigo, aquela situação que até a secretária, vereadora Roseli, teve vergonha de ler aquela letra daquela música, né, que os alunos estavam ali, a professora, que era a CT, né, e que foi dispensada, porque ela colocou um assunto ali profanando os princípios, os valores que se defende, que são a família, né, a disciplina e a pátria, né? Enfim, e essa professora foi afastada, foi aberto ali um processo administrativo, ela foi afastada, mas a gente vê assim que os alunos já se posicionaram. Os próprios alunos entraram em contato comigo a respeito deste assunto que foi colocado ali. E, na mesma hora, né, nós trouxemos esse assunto para dentro da Câmara aqui, foi discutido, a gente esteve lá na escola, e, graças a Deus, foi resolvido. Mas ali era uma escola cívico-militar, né? Então, é uma escola que poderia ser estendida em outras escolas do município aqui, eu acho que é a primeira ali, mas pode ser estendido para outras escolas dentro do município, que isso vai gerar disciplina, né? Isso vai consolidar o que nós temos de mais precioso, que são a família, né? Então, fico feliz por esse requerimento e o posicionamento do nosso governador Jorginho, foi um dos primeiros a se posicionar também, a defender este programa.
e já se colocou o Estado, a Secretaria de Educação do Estado já, para colocar o aporte financeiro para manter todo esse trabalho que é tão importante no nosso Estado e na nossa nação brasileira. Parabéns, vereador Nicola, por esse questionamento e por esse requerimento. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, quero cumprimentar o vereador Nicola por esse requerimento. Eu trago o contraponto, mas não no sentido, vereador, de fomentar guerras ideológicas a respeito desse assunto, muito menos sobre a temática de avaliação, que, concordo, precisa ser feita, né? A vereadora aqui muito bem pontuou que as avaliações, aliás, a falta de avaliação sobre programas que foram implementados, não sendo feita, prejudica a manutenção deles e, portanto, a ampliação também, vereador. Mas é preciso deixar claro, e vamos aos fatos, ao que se refere uma escola cívico-militar. Se refere a receber, em 2022, vereador, que foi secretário de Educação do município, as escolas cívico-militares no Brasil receberam 64 milhões de reais para poder fazer a gestão, manutenção e tudo mais que interfere sobre seu projeto de atuação. Sabe quanto que isso impacta e a que população esse impacto tem? 0,1% dos jovens brasileiros eram, então, recebidos, como é que diz? Esqueci a palavra. Beneficiados, obrigada, vereador, beneficiados por esse programa das escolas cívico-militares. Qual o problema disso? O problema é que parte dessa remuneração, vereador, era destinada aos militares, portanto, um desvio de função do dinheiro público para a educação, que ia para a defesa. Veja, além de a gente ver uma desproporcionalidade do ponto de vista da comparação com outras escolas e escolas que falta água, falta energia, falta internet, coisas básicas, a gente viu esse dinheiro sendo destinado para 0,1% da população brasileira. Além dele ser excludente, ele não tem, e a gente não consegue ter avaliações sobre, inclusive, as seguranças nas escolas. A gente não tem isso, porque nada foi se comprovado ao longo desse tempo, da implementação dos programas, que isso, de fato, se fazia valer. E saliento essas informações para também manifestar que elas não serão fechadas, né? A quem, às vezes, acredita, está nos acompanhando e acredita que essas escolas serão fechadas, não. O programa está para ser descontinuado até o final do ano. Então, essas 202 escolas cívico-militares no Brasil, acharam pouco? Eu também. 202 escolas cívico-militares no Brasil serão descontinuadas até 2023. Por representar um custo significativo para a União de um dinheiro que era para ir para a educação e que depois, vereadora, representa certamente uma disparidade, porque é um dinheiro que vai para os militares, ao invés de ir para a proporcionalidade e valorização dos professores. De fato, essas escolas acabaram reforçando uma certa desigualdade e é só ver do ponto de vista do orçamento. E isso acho que fica mais impactante para a gente lembrar que são só 202 dessas escolas no país. Certamente, o projeto que precisa estar em pauta é um projeto de uma escola integral, vereador, de uma escola em tempo integral e de um projeto de educação para esse país. E não como cada vez mais colocaremos mais polícias, os muros mais altos, e eu acho que é isso que está faltando para o povo brasileiro receber e compreender. Uma escola que compreenda a família, que envolva a comunidade, e a gente precisa superar essa discussão, principalmente porque, do ponto de vista orçamentário, é impactante. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardo. Obrigada, presidente. Desculpa a interrupção. Só salientar meu atraso, porque registrei presença e precisei me ausentar para uma reunião com a ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. Obrigada.
Requerimento 427/2023, autor Valmir D'Agostin. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe algum estudo ou projeto para a construção de uma rótula na rodovia Leonardo Bialek com a rua Antônio Daré, no bairro Brasília, pois o trânsito nesse local vem aumentando muito com a instalação de condomínios e empresas na região. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Miri D'Agostin. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham esta noite, esse requerimento se faz necessário, uma vez que já fiz um requerimento pedindo a revitalização da rodovia Leonardo Bialek, e onde essa rodovia dá acesso à área industrial do município da linha Batista. E, com certeza, o movimento, são muitos condomínios que aí saíram, é a entrada também para a empresa Embralite, onde o vereador Toninho da Embralite é um colaborador, e tem proporcionado congestionamento e acidente naquela região. Então, a preocupação do vereador, a comunidade tem me procurado para que possamos juntos construir uma alternativa, e acredito que através da revitalização, segundo o secretário de Obras nos colocou sábado, que poderá se tornar realidade ainda este ano, vereador Toninho, para que possamos juntos fazer essa rótula e ter mais segurança a todos aqueles que trafegam na região. Então, eu peço a aprovação do requerimento com os pares vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 428/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar e ao delegado regional de Polícia Civil de Criciúma, com os seguintes questionamentos sobre os casos de pichação no município. Na sessão ordinária do dia 4 de abril do corrente ano, aprovamos o requerimento número 201/2023, de nossa autoria, sobre as providências adotadas pelas autoridades policiais e pelo Executivo Municipal sobre os inúmeros casos de pichações nas edificações públicas e privadas dentro da cidade. Tendo em vista que a onda de delitos dessa espécie continua elevada, conforme fotos em anexo, questiona-se: A. Quais foram as consequências do inquérito policial número 107.2023.0197, instaurado depois de recebido o requerimento 201/2023? B. É possível a utilização do sistema de monitoramento por câmeras para identificação dos autores desses delitos? C. Com que frequência as polícias civil e militar realizam operações específicas para prender ou dissuadir pichadores? D. Como as polícias civil e militar cooperam com os outros órgãos e autoridades locais para lidar com a questão da pichação? E. Quais são os desafios enfrentados pela Polícia Civil e Militar ao combate aos pichadores e como eles estão sendo abordados? F. A Prefeitura tem programas de revitalização de áreas afetadas pela pichação? G. Como a Prefeitura e as Polícias Civil e Militar incentivam a comunidade a denunciar casos de pichação e de impactos negativos dessa prática? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Dailton Felos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, parabenizo o vereador Salésio, que hoje não está presente, mas esse requerimento se faz necessário em virtude de tanta pichação que tem na cidade. Até ia pedir que a equipe do vereador Salésio fez algumas fotos que coloque para a gente ver algumas pichações que foram feitas aqui. Como estamos vendo aí através das fotos, não podemos deixar da maneira que está. Precisamos
que a polícia militar, a prefeitura, tome algumas providências, porque, na verdade, de a pouco a nossa cidade, que é uma cidade bela, vira uma cidade igual cidade grande, toda pinchada, toda feia, e essas pessoas ficam aí simplesmente pinchando sem punição nenhuma. Então, eu acho que os questionamentos feitos nesse requerimento vêm de acordo com a nossa necessidade. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, quero parabenizar aqui mesmo, no estando presente, nosso presidente, e por esse requerimento, que é muito importante para a nossa cidade. Quem anda na área central da cidade, na rua Henrique Lage, meu Deus, que coisa feia está ficando a área central. Pichação por tudo quanto é lado, prédio recém ali, lojas recém pintadas, e vai o cara à noite, não sei como é que eles conseguem fazer isso, né, em lugares altos, né, isso são vândalos, são bandidos, tem que se tratar como bandidos, não pode, né, uma casa de um cidadão que paga um preço caro para manter a pintura, uma loja, um prédio, né, seja público ou privado, a pessoa que faz isso, com certeza tem que ser preso, tem que pagar por isso. Né, tem que pagar por isso. Depredação de bens públicos, seja privados também, como nós temos ali na Henrique Lage, vereador Feuza, é uma vergonha a gente passar ali. Até está circulando um vídeo de um cidadão que nem sei, ele passou ali na semana passada, sexta-feira, fez um vídeo de quantidade de pichação ali naquela rua, a rua que está sendo coberta um pouquinho. É uma loucura isso ali. Eu acho que nós, como vereadores, temos que levantar essa bandeira e resolver junto a Polícia Civil, verificar, parece-me, segundo o requerimento aqui, tem um inquérito policial a respeito desse assunto, a gente tem que cobrar para ver onde é que se... Poxa, tem tanta câmera aí que está sendo colocado no município, como não detectar essas pessoas? Né? Hoje está espalhado no município de Criciúma, né, vereador? Tem várias câmeras aqui. Poxa, se houver interesse, eles conseguem pegar, né? Fazer com que essas mesmas pessoas possam chegar nesses prédios e, da mesma forma que eles picharam, eles vão fazer a limpeza e fazer a pintura. Né? E pagar uma multa ainda, porque quando não sai do bolso, a pessoa não aprende. Né? Então, é necessário esse requerimento, até para embelezamento da área central, não só da área central, mas do nosso município. Né? Nosso município se torna um município aí onde tem vários pontos turísticos na cidade, vamos receber várias pessoas, centenas de milhares que virão, né? Final de semana estava ali, aqui no... Vereador, pode ser? Estava aqui, próximo ali ao Parque Astronômico, estava ali 2 ônibus já de pessoas visitando ali, amanhã vai sair o Mirante, e aí vem para a cidade e vê essa pichação. Ô, vereador, se vocês observaram nas câmeras ali, a pessoa fez a pichação, saiu, voltou e bateu foto. Por quê? Porque entre eles acham que é arte, eles mostram um para o outro. E inclusive, quanto mais alto eles conseguirem chegar, para eles é um sucesso, é questão de ter o seu nome reconhecido. Então, está criando-se uma equipe, uma gangue, sei lá o quê, que eles acham que isso é arte e que embelezar desta maneira a cidade é muito bonito. Não, isso para mim, são bandidos, são vândalos, são pessoas que tem que chamar, a Polícia Civil tem que prender essas pessoas, tem que mandar, tem que punir, tem que ir lá, da mesma forma que o cara fez essa pichação, a pessoa tem que ir lá, né, limpar,
pintar novamente, deixar como estava antes, senão não adianta. Essa palavra arte, a gente, quando era criança, a gente fazia alguma coisa, mas está fazendo arte. E essas pessoas estão fazendo arte mesmo, né? Estão bagunçando. Exatamente, era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 365/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação asfáltica e pintura na faixa de pedestre na rua Gonçalves Ledo, fundos do terminal rodoviário Algemínio Marique Barreto, Centro. Requerimento 429/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando o que segue. Existe cronograma para a limpeza e recuperação e reposição de tampas de boca de lobo localizado na rua Martim Afonso de Souza, Santarém e Vicente Celestino, localizados no bairro Operária Nova, locais onde os alagamentos e obstruções de passeio público são frequentes, informar a data da realização dos trabalhos ou justificativa da demora. Afinal, são apenas 2 anos e meio esperando pelos referidos serviços. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 430/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando o que segue. 1. Por que há meses foi paralisado o serviço de recuperação com capeamento asfáltico da rua Abolição, localizado no bairro Operária Nova? 2. Quando serão realizados e finalizados os trabalhos na referida rua? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 431/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando o que segue. 1. Quando serão realizados trabalhos de correção da pavimentação asfáltica na rua Santarém, localizado no bairro Operária Nova, bem como a pavimentação asfáltica no trecho entre o cruzamento da respectiva via com a Martim Afonso de Souza até o cruzamento com a Ferdinando Martinhago, bem como a camada asfáltica da rua Vicente Celestino, entre as ruas José Scott e Porfírio Rovares, bairro Operária Nova, trecho com aproximadamente 50 metros. Pista danificada devido à implantação de rede de esgoto, praticamente intransitável. 2. Quando será realizada a limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na rua Vicente Celestino, onde ocorre alagamentos frequentes? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 432/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há previsão de reforma nas estruturas do parque para crianças localizado no Parque dos Imigrantes, proporcionando mais segurança aos usuários do parque. Imagem anexa comprovando a situação precária. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Não deu tempo. Vereadores, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, eu trago esse requerimento porque nos acessaram fazendo, através de registros, inclusive de imagens, então convido os nobres colegas, os anexos, tanto de vídeo quanto de imagens, estão no conjunto desse requerimento, presidente, que traz a oxidação de vários equipamentos do playground do Parque dos Imigrantes. Oxidação, deterioração e um perigo muito grande, inclusive porque a gente tem vídeos das crianças brincando nesse espaço com a oxidação nos pés dos brinquedos bastante deteriorada, quase já quebradiça, e as crianças brincando e aquele equipamento balançando. Então, eu acho que
Está mais do que na hora do município criar um programa de manutenção dos equipamentos públicos, em especial das nossas praças, sem a gente precisar toda semana vir aqui nesse plenário pedir para que se cumpram, né, as manutenções, o cuidado, para que a gente não precise vir registrar uma tragédia ou qualquer tipo de prejuízo à comunidade. Então, acho que a manutenção é o mínimo, uma parte, claro, vereador. Então, acho que é fundamental que a gente crie esse programa de manutenção para os parques, vereador. Vereadora Giovana, parabéns pelo requerimento, e eu quero destacar que hoje eu recebi também fotos do aro do basquete, das redes das quadras do Parque de Imigrante. O que a gente vê de bonito no Parque das Nações e no Parque Prefeito Altair Guide, a gente não está vendo no Parque dos Imigrantes, que está numa situação realmente bastante crítica e de necessidade. Parabéns. Obrigada, vereador. Ouço dizer que quase abandonada, já que naquela região que liga até o Monte Castelo, vereador, tem uma ponte de madeira, quase ao lado do Parque dos Imigrantes, que é uma estrutura gigante, que tende a se tornar em breve um parque como o Parque das Nações, como o Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Então, além do desnivelamento daquela rua lateral ao parque, que até assusta um parque daquela magnitude, está naquela condição que você, se não passa atento ali, é perigosíssimo. Então, hoje trato sobre os equipamentos do playground desse espaço, mas é preciso salientar que a falta de manutenção dos equipamentos públicos, em especial dos parques, pode nos causar um prejuízo severo. Aquele parque tem se tornado palco de muitas condições, recentemente de alguém trancado lá dentro, né? Então a gente tem que dar uma atençãozinha com mais efetividade para esses espaços. Obrigada, vereador. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu já falei nessa tribuna, vereadora Giovana, parabéns por esse requerimento. Vereador Nicola, já falei nessa tribuna um tempo atrás, vereadores, colocava um abrigo de ônibus hoje, daqui 6 meses ele caía. Só o ferro, já colocava com corrosão, ferros sem galvanização, sem nada. E assim, esses equipamentos ali, eles são pintados em cima da ferrugem. E eu vejo isso, nós temos que valorizar o dinheiro que não é meu, é do povo. Faça uma licitação com ferro galvanizado a fogo, que aguenta 15 anos sem pintura, 15 anos. Tem uma trave lá na Manaus que ganhamos lá da Abrametal, faz 10 anos sem pintar, está inteira, intacta. E quando se trata de dinheiro público, dinheiro do município, o vereador Feuzi sabe o que é construção, o que é qualidade. Não dá para brincar com o dinheiro público. O prefeito chama esses secretários e pega pela mão e ensina a fazer esses orçamentos, essa licitação de forma correta. Coloca qualidade aí nessas academias, manda embora essas pessoas que fazem essa academia, que é uma vergonha, na verdade, para a nossa cidade. Você da parte, vereador. Vereador, para só coisar, além de não contemplar material de ótima qualidade, nós temos um problema nas licitações, empresas mal intencionadas. Participamos de licitações que dão 32% de desconto. 32%, tu pagando o imposto, tu deu 48%. Aí se faz nojeira. Um dia eu disse para o prefeito Cláudio Salvaro, uma empresa que pintava, ganhou a licitação dos colégios, deu 42% de desconto. Só se pintar com guache, porque tinta não vai usar. Acho que tem que mandar, vereadores, essas empresas fazer serviço para a família dele, que às vezes nem os irmãos dele ou o filho deles não querem esse serviço. Isso aí é uma pouca vergonha que estão fazendo aí na nossa cidade. Por isso que tem que ser galvanizado a fogo. A academia faz galvanizado a fogo.
É essa a forma que a licitação deve ser feita e realmente fiscalizada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Parabenizar a vereadora Giovana Mondardo pelo requerimento, porque a gente tem visto realmente essa situação, e não só lá no parque, em outros locais. Tem visto isso. E aqui na Próspera, vereador Toninho, aquela praça ali do próximo ao Centro Espírita, está ali, as redes, toda arrebentada, fica Praça do Trabalhador. Rede, os meninos querem jogar bola, e a rede toda arrebentada. Cara, quanto é que custa uma rede? Passa ali e arruma. O vereador Nicola falou sobre a questão da zeladoria. Nós não temos. Precisa. Em relação a esses equipamentos de academia, lá no bairro Ana Maria, a gente nem inaugurou, já estava descascando, já tinha... realmente, é o que você falou, a questão da qualidade. Péssima qualidade. E aí, em todos os aspectos. Aí, falar com um empresário que estava colocando paver, eu perguntei para ele, vocês colocam esse tipo de paver na casa de vocês? Se for colocar na casa de vocês, vocês colocam desse jeito? Por que a obra pública acha que tem que colocar daquela maneira ali? Encontra o cidadão está passando na rua, ele não tem um profissional, está passando na rua, tu coloca paver. Sabe? Aí, da mesma forma, os equipamentos, precisa ter profissional que vai ali, que sabe trabalhar com aquilo ali, não o Paulo citou aqui, pintar em cima de ferrugem, não adianta. Tem que fazer um serviço de qualidade. Mas o que a gente percebe? Material de má qualidade. Agora, iniciamos um projeto social lá no Verdinho, a escola Honório da Utoé, é isso? As quadras, as traves, todas arrebentadas. E aí, cai em cima do menino. A trave de futebol arrebentada. Ah, vão colocar quando? Ah, daqui 15 dias, mas já faz tempo. Precisa. A quadra é nova e as traves já estão todas estouradas. Ah, não dá nem para soldar. Por quê? Porque o ferro é de péssima qualidade. O que vai quando vai para a planilha, para fazer o orçamento, para ir para a licitação, que material que é colocado, que é exigido dessas empresas? Ah, aí coloca o preço inferior de todo mundo, claro, porque o material é uma porqueira. É isso. O requerimento continua em discussão. Então, gente, conforme o nosso tempo, horário regimental, então o requerimento 432/2023, continuaremos a discussão amanhã. Também o requerimento 433/2023 também segue para a pauta de amanhã. Questão de ordem cedida à secretária e vereadora Roseli De Luca. Como o vereador Paulo Ferrarese falou hoje, tocou naquele sistema de monitoramento, a Comissão de Educação, na quarta-feira, às 13h30, vai fazer uma visita, porque por conta de que quando ela foi apresentada à comunidade, foi num dia que nós tínhamos sessão e tínhamos comissão, então nenhum vereador pôde acompanhar. O Fred vai estar à disposição para apresentar o sistema, e já que é a Comissão de Educação, mas eu acho que isso é importante para todos os vereadores, nós estamos repassando o convite para os outros vereadores. O Fred disse que gostaria de estar recebendo todos os vereadores lá, para estar mostrando o novo sistema. Então, quarta-feira, a partir das 13h30, o Fred vai estar nos apresentando todo o sistema. Então, eu estendo o convite a todos os vereadores, é muito importante a presença de todos os 17 vereadores lá. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 069/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º
e o artigo 3º da Lei número 6.860, de 6 de abril de 2017, e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou para todas as comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O presidente não vota. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 070/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a concluir o plano rodoviário municipal, trecho da rodovia estaduais localizados no município de Criciúma, e estabelece outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Nobres colegas vereadores, eu até conversei com o líder do governo agora há pouco. Se a gente abrir esse projeto, ao menos no sistema da Câmara, né, a justificativa não é a justificativa do projeto. Está errada. É a justificativa de um aumento do tempo de vida de carga do ônibus, tempo de vida do transporte coletivo, dos ônibus do transporte coletivo. Então, a justificativa não é a mesma. E eu falo isso porque o último requerimento que a gente ia discutir, que eu trouxe para cá, que vai ficar para amanhã, era o requerimento que tratava sobre a iluminação pública de um trecho que eu entendi que faz parte desse projeto, mas que é um trecho de uma rodovia estadual e que eu peço a iluminação ao governador do estado. E me parece que nesse projeto o município decide incluir no plano municipal rodoviário alguns trechos que são de cuidado e preservação do estado ao município. Ora, na justificativa não tem quanto vai custar, até porque não é a justificativa do projeto. Eu acredito que eu sou favorável a esse projeto, mas eu entendo que, como tenha passado pela comissão de obras, algum nobre colega, algum nobre colega aqui do plenário possa esclarecer essa questão, porque não me parece uma coisa assim tão fácil, porque atribui ao plano municipal rodoviário trechos bem significativos da cidade, e não são 2, 3 ou 4, né? Não dei conta ainda de contar quantos foram no projeto todo, que passarão a ser administrados pelo município. Claro que os encargos até aqui ficam pelo advento do Estado, mas daqui para frente do município. Então, esse trecho que eu pedia no requerimento, que vai ficar para amanhã, e peço iluminação, provavelmente esse pedido já vai passar a ser para o município. Eu fiquei na dúvida, né, se a gente vai poder votar, presidente, um projeto cuja justificativa é diferente do projeto. Acredito que tenha sido um equívoco ou do executivo, né? É isso, né, Fabíola? Então, eu não sei se a gente vota esse projeto, pode votar normal, certo? Para esclarecer, até porque quando vinha o projeto da frota dos ônibus, a justificativa é essa, mas e daquele ali, a gente nunca vai acessar? Obrigada, presidente. Vereadora, a comissão, quando ela vem da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a questão da matéria da redação, quando ela vem para as outras comissões, ela julga o projeto. No caso, então, quando ela chegou na comissão de obras, ou que poderia ser em outras comissões, se veio pela legalidade,
Passou pelo mérito. Vereador Nicolas, por favor. Vereador. Perfeito. O projeto continua em discussão com o vereador Nicolas Martins. Vereadores, esse era um projeto que eu tinha muita ansiedade para que ele viesse, justamente porque quantas vezes nós já discutimos aqui a situação do anel viário? Né? A vereadora traz a situação do requerimento de amanhã, porque tivemos uma tragédia na semana passada, mas eu trouxe no primeiro ano do mandato, eu trouxe um requerimento pedindo roçada na beira do trecho do anel viário entre o Mampituba e perto da casa do prefeito, né? Ali perto do Moradas da Colina. E a prefeitura dizia que era responsabilidade do Estado, o Estado dizia que era responsabilidade do município, então ficava esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O vereador Daniel passa por ali constantemente, sabe como é aquele local. Então, era um projeto que eu me preocupava muito. Quando veio esse projeto e veio com essa situação na justificativa, eu questionei e logo foi mandada uma mensagem. Se você abrir o projeto no sistema e colocar em íntegra do processo, e até nos anexos do processo, logo depois, foi cerca de alguns dias depois do projeto ter sido protocolado, já foi mandada uma mensagem ajustando a justificativa. Então ele está com toda a justificativa ok, e na CCJ, quando nós aprovamos, foi destacada essa situação, que nós temos ali uma mensagem ajustando a justificativa do projeto, e aí trazendo todas as explicações plausíveis, e um relatório sensacional. Quero aqui parabenizar o ex-gerente regional, o Taufenbach, o Gustavo, e o atual, o Ademir, da Secretaria de Infraestrutura, porque foi muito bem estruturado e o projeto está muito bem embasado para que a gente, enfim, possa saber para quem cobrar essa situação. É um relatório de mais de 200 páginas da Secretaria de Infraestrutura, muito bem construído, explicando com desenhos, com fotos, com todas as explicações ali. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vereadores, vereadoras, presidente, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eduardo Viola, parabéns aí pelo seu trabalho. Vereadores, eu acho que é um dos projetos mais importantes dos últimos tempos. Nós temos na rodovia Antônio Justo, que faleceu um acidente na semana passada, de um jovem que saiu da universidade, estudando. E eu fiz um requerimento em 2021, solicitando ao município, que até de conhecimento, informação que o Estado não repassava, que aquele trecho era compromisso do município, como agora o coordenador do DEINFRA, Ademir, disse que na documentação ele conta-se do Estado, mas quem dava manutenção e melhorias é o município. E o requerimento que eu fiz em 2021, o município responde que não tinha projeto, mas ia fazer um estudo para fazer as melhorias necessárias, que não aconteceram. E faleceu um vizinho meu, 2 anos atrás, jovem, com 32 anos, deixa 3 filhos. Falece esse jovem. Quantos acidentes? Eu acho que deu umas 4 mortes ali nesse decorrer do tempo. E nem o Estado e nem o município priorizam ou dão atenção para as melhorias daquela rodovia. E agora vai ser determinado através desse projeto, e nós sabemos de quem cobrar e de quem é o compromisso. E eu vejo assim, gente, que depois que morre alguém, não adianta ir lá no velório, abraçar a família. Isso não agrada a ninguém. Não podemos fazer de conta, as pessoas têm que ser tratadas de forma diferente. Com muito respeito, é isso que precisamos. Às vezes, nós solicitamos melhorias em alguns trechos, algum que tem dado morte, e parece que não é tratado, nem no Estado e nem no município com a atenção que realmente precisamos. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o líder do governo, o vereador Toninho da Imbralite.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, realmente, vereador Paulo, esse projeto ele é muito importante, porque ele define realmente o que o município tem que fazer, porque hoje é um jogo de joga para cá, joga para lá, e nós temos um problema ali no bairro Próspera, que a SC 443 ali, quem começa ali no meu entendimento, nós temos ali um material de construção longuinho, e sempre que eu conversava com o pessoal, eles disseram, o limite do município até o material de construção do longuinho, próximo àquela construção hoje do Fontana lá. E no município, a gente falava sempre que aquele trecho ali, que passava sobre a escola ali, tudo ali, infelizmente sempre disseram que não iam fazer porque era do Estado. Eles dizem que o Estado começa, o vereador Miri, ali no Manente. Pô, para mim aquilo ali é município, não pode ser o Estado. Mas para o município, para não fazer a obra, eles diziam que era do Estado. Agora, quem sabe, né? Com o projeto que está incluído ali, a 443, eles agora fazem isso aí. Inclusive, o vereador Jair, nós pedimos uma rótula, não só eu, o Miri pediu, o Moacir da Júri já pediu, acho que outros vereadores, e eu estou cansado de pedir, desde que eu entrei aqui na Câmara de Vereador, que eu estou aqui todo esse tempo aí, que faça uma rótula ali no IFSC, ali, com entrada, que ali entra para a Embralite, entra para o IFSC, tudo. O vereador Juarez também pediu, e o projeto já está pronto. O projeto foi feito quando o secretário de obras era o Abrão de Souza. Esse projeto está engavetado, não sai do chão, porque, segundo o prefeito, aquilo ali não é do município, é do Estado. Então, quem sabe agora, com esse projeto aí, agora não tem como fugir, né? Vai ter que fazer se nós se unir e buscar essa alternativa. Seria isso aí, senhor. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Esse projeto, o presidente também não vota. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o substitutivo global do projeto de número PE 073/2023, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Educação e Fiscalização. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O substitutivo global do projeto de lei PE 073/2023 está em discussão. Com a palavra o vereador Nicolas Martins. Presidente, na discussão desse projeto, eu quero valorizar o trabalho que está sendo desenvolvido pela nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, porque na análise do projeto, quem puder depois acompanhar a reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos um debate árduo sobre redação de projetos de lei. E foi sensacional, foi maravilhoso. E esse aqui é um projeto em que nós, enquanto Comissão de Constituição e Justiça, percebemos que era necessário um ajuste. Uma palavra, mas uma palavra que pode fazer uma grande diferença futuramente, quando tiver uma ação de improbidade, quando tiver uma necessidade no Tribunal de Contas. Então, uma palavra. É a Câmara fazendo o seu papel de revisora dos projetos que vem do Executivo. E é por isso que tem um substitutivo global. Lá no meio do projeto, no artigo 4º, no projeto original, tinha
tem uma tabela falando o valor que vai ser repassado, se alguém puder me orientar, é 1.040.000, 1.040.000, e que estava como UNESC. Por quê? Porque provavelmente pegaram um modelo anterior e aplicaram e aquele pontinho ali esqueceram de trocar, e era a FASC. Então, por isso que está sendo um substitutivo global, porque daí na CCJ a gente preferiu não fazer emenda e pedir para o Executivo encaminhar esse substitutivo, e nós estamos tomando essa atitude em vários momentos dentro da nossa Comissão de Constituição e Justiça, para que eles encaminhem, porque senão fica aquele negócio de, foi a Câmara que mudou, Não, foi a gente, foi o Executivo que ajustou o erro que ele mesmo cometeu nesse caso. E aí, ainda sobre o mérito desse projeto, valorizar, agradecer ao deputado Júlio Garcia por ter encaminhado esse recurso ao município, que vai ser muito útil para os passeios que são realizados com a terceira idade junto à FASC, passeios que a gente já viu algumas imagens aí de alguns passeios, algum vereador realizou esse passeio, mas dizem que foi muito legal, passeio de trem com a terceira idade, passeio pela região com a terceira idade, e a gente tem que valorizar isso porque o município de Criciúma é exemplo em política para a terceira idade. E também parte desse recurso vai ser investido na reforma necessária, urgente, premente e que fazia tempo que estava se esperando da cancha de bolão ali do Parque das Nações, que agora é responsabilidade da FASC, e aí sim ela vai fazer esse encaminhamento. Obrigado, presidente. O substitutivo global continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o substitutivo está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O substitutivo global foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 18 de julho, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.